Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E claro, sempre com o nosso objetivo que é conectar pessoas e propósito. E olha só, falar em conexão. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele vai trazer muitas informações importantíssimas. O nome dele é Thiago Coelho e olha só, ele é especialista no produto que ele vai compartilhar hoje aqui com a gente. Thiago, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Como eu comentei com vocês, né? Hoje é um presente de aniversário estar aqui, né? Porque hoje é meu aniversário, então uma grande honra estar aqui com vocês, apresentar um pouquinho do que é a Conecta e principalmente do nosso propósito aí no mercado, né? E como você mesmo disse, conectar aí o nosso negócio às pessoas que estão nos assistindo. Top demais. Nós temos muita coisa para falar sobre a experiência com esse produto. Gente, e para compor também essa mesa aqui de entrevistadores, nós temos ele, que é o CEO da Conexo Empresarial. Seja bem-vindo, Ismael. Tava com saudade de você já, meu irmão. Obrigado, Tony. Show de bola. É um prazer sempre estar aqui, é um prazer sempre compartilhar e aprender, né, desse outro lado da mesa que a gente aprende muito. Então sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Conexo. Vai ser incrível, como sempre, né? A gente sempre fala que é o melhor, esse é o melhor podcast, né, até então. Então sempre os melhores estão aqui com a gente, trazendo conteúdos incríveis. Parabéns, muitos anos de vida, cadê saúde, o bolo, sucesso. Então, eu tava esperando aqui, né? A ideia era chegar aqui e ter o bolo, mas... Eu acho que o marketing vai chegar daqui um pouco aí com o bolo. Eu acho que o departamento de marketing dele tá fazendo uma surpresa lá, vai ser surpresa até pra nós. Né? Aliás, todos nós é pra ir lá depois terminar o podcast pra gente ir lá, tá? Acho que tem uma coisa comer na um Conecta. bolinho e tal. Legal. Ismael, olha que legal. Você viu o sobrenome dele? Coelho. Aliás, Coelho é o nosso sócio aqui no podcast, Lucas de Lima Coelho. Um abraço pra ele, né? Tá de licença médica, mas, cara, tá fazendo muita falta aqui. Obrigado, é isso aí, Lucas. Mas boa aqui o Thiago vai representar. Como é que você falou, Thiago? Como eu sempre digo, né? Coelho sempre vem de ninhada, então talvez seja parente, talvez não seja, então... Top demais. Meu irmão, primeiro, assim, gratidão, tá, por estar aqui compartilhando. Eu acho que esse é um assunto muito importante para nós tratarmos hoje. A sociedade precisa muito saber disso. E é interessante, Ismael, porque a experiência que eu tenho desse produto Conecta é incrível, cara. Então, quando vocês aceitaram o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre toda a operação, toda a logística, toda a dinâmica que existe dentro dessa estrutura do autoproteção veicular, né? Isso. Eu não sei falar as palavras muito certinho, mas você vai me corrigindo aí, tá? Não, vamos lá. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje, porque as pessoas têm muitas dúvidas sobre como funciona, como se chama, como que é a cobertura, como que não é. Mas vai ser muito legal. Obrigado por ter aceito o convite, hein? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Bom, né, como eu já comentei com vocês aí, reiterando, né? Nos bastidores, né? Nos bastidores, né? Então, hoje eu sou head de produtos da Conecta, né? Foi um convite inesperado até, mas muito feliz em ter assumido essa posição aí há algum tempo já, para vir somar com eles. Meu ramo de atuação sempre foi muito próximo do auto, né? Então, desde o início de carreira, dos 18 anos de carreira aí que eu tenho, eu sempre fui muito próximo ao auto, né? Seja com assistência 24 horas, né? Que é justamente aquele momento do perrengue, como você comentou, né? Aquele momento em que a pessoa mais precisa, né? De ter um socorro, de ter um guincho, enfim. Então, já atuei muito nessa área. Parte de rastreamento, gerenciamento de risco. Então, a minha área de atuação sempre foi muito próximo do auto. Claro que eu falo que todas as experiências somam para aquilo que você vai executar, né? Então, já me arrisquei em vários mercados, já conheci um pouco de tudo, né? Na área de coaching, na área de palestra, desenvolvimento humano, porque isso se reflete muito na Conecta, né? As pessoas que estão executando aquela função são realmente as especialistas, né? Eu até falo que é estranho quando as pessoas falam que eu sou especialista em algum produto, porque eu falo que especialista é o cara que executa. É o cara que coloca a mão na massa ali, né? Então, o capacete humano é o mais importante para a Conecta e para qualquer empresa hoje no mercado. Então, já trabalhei bastante com esse desenvolvimento humano, justamente pensando nessa linha, né, de trabalho com isso. E cada etapa da nossa vida a gente vai trazendo aí um pouquinho para
para poder somar. E é tão jovem, tem 18 anos de carreira já, né? Já Caramba, tem. show. Obrigado pelo jovem. Obrigado, É sempre muito bem-vindo, É né? sempre muito bem-vindo Era esse jovem. tipo de comentário. Hoje tá fazendo aniversário, né? Então não é mais jovem, né? Mas é jovem, Ah. jovem, tá aqui. Mas a gente fala sobre conversa sempre com as pessoas sobre esse propósito, né? Você encontrou esse propósito no caminho ou o propósito te encontrou? Eu acredito que as coisas acontecem no momento que elas devem acontecer, né? Então, quem nunca passou por um período em que você fala, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando tudo isso? E aí, dali 1 ano, 2, 3, não sei, depende do tempo, você descobre o porquê. Né? E eu digo que o propósito me encontrou, né? A Conecta me encontrou, até porque realmente foi eles que me encontraram quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar com eles. Mas essa preparação, quando a gente fala de preparação ao longo da vida, né, traz pra gente um pouco da percepção do quanto até o espírito do cooperativismo, né, que a gente vai comentar aqui mais pra frente, faz sentido para quem quer fazer o bem para onde você passa. Então você desenvolve uma pessoa, você desenvolve um profissional, né? Você trabalha com equipes multidisciplinares, que às vezes você entende que aquilo que é verdade para você não é verdade para todo mundo. Você começa a lidar com isso no dia a dia e o espírito do cooperativismo veio para fechar. Então, assim, acredito que o propósito me encontrou, né? Mas o meu caminho me preparou para que quando esse propósito me encontrasse, eu estivesse pronto. Para esse momento, né? Exato. É tão bacana porque quando nós falamos sobre cooperativismo, cara, como isso está cada vez mais distante a nível da humanidade, né? As pessoas estão cada vez mais independentes, cada um querendo seguir o seu próprio conceito, e como isso fica difícil. Então, quando você vê algo como é o propósito da Conecta, eu acho incrível, porque eu sou cliente, eu estou vivendo isso. Eu já fui atendido várias vezes, precisei de atendimento em alta performance. Então, quando a gente vive isso, cara, a gente vê que de fato faz sentido esse bate-papo, faz sentido esse propósito, né, Ismael? Então, isso é muito bacana. Eu estou escrevendo aqui a frase: o caminho prepara para o propósito. O caminho prepara para o propósito. Coloca lá, Thiago Coelho 2025. Tá aqui, ó. Thiago No dia do Coelho, aniversário. Isso aí. 2025 aqui, ó. Isso aqui vai para minha lista de Mas é frases verdade. ali que realmente de impacto, né? Porque as pessoas sempre falam, né, com relação ao propósito, né? Mas como que eu encontro o meu propósito? É difícil, que nem você falou, a verdade ela não é absoluta, né? Então a verdade é algo que é difícil da gente entender por não ser absoluto, né? Tipo, não ser um número. A verdade para mim não é a mesma verdade para você, que não é a mesma verdade para ele. Então, quando fala em propósito, eu também acredito nessa questão de você estar disponível, estar preparado para a oportunidade quando ela te encontrar, né? E trazer um propósito de vida, que é fazer o bem, que nem no teu caso, né? Que é atender os clientes, que é resolver os problemas, né? Que na maioria dos casos hoje você é um bom cliente, mas até me dá um problema, né? Aí já não é. Então, e realmente quando a gente entende que a gente está nesse mundo para a gente fazer algo pelo próximo, aí entra esse momento do cooperativismo, do crescer em grupo, do pensar como time. Então, tudo isso a gente vê dentro de organizações preparadas, né? É o que diferencia os melhores dos que estão fazendo o básico, né? Então, quando Sim. você tem essa visão como time, você se diferencia do básico. Falando na parte de time, hoje, como que é composto o time da Conecta? Hoje a Conecta ela tem um time muito robusto, né? Quando eu falo de time, eu falo tanto de time interno como parceiros, né? Até uma das grandes fortalezas da Conecta é o desenvolvimento de parceiros, né? O que acontece? Quando a gente estava falando de propósito, se você consegue alinhar propósito entre a sua equipe, então a sua equipe, as pessoas que estão atendendo na sua equipe, enfim, elas têm um propósito similar, enfim, elas entendem qual é o objetivo principal, você consegue ter uma equipe coesa. Tá? Quando você tem prestadores, porque hoje toda companhia precisa de prestadores, você precisa de parceiros. Tá? Quando você tem prestadores que também têm esse mesmo propósito, você ganha e multiplica essa força em 10, 15, em 20 vezes.
né? Então, essa é uma das grandes fortalezas hoje da Conecta. Eu não desenvolvo apenas o time interno, né? Eu tenho pessoas que estavam desde... A gente fala que cortaram a grama e o mato na hora de entrar na companhia, estão até hoje lá. Que legal. Né? Mas os que vieram ao longo do caminho sempre foram selecionados por causa desse propósito. Né? Nós temos a nossa equipe hoje, tanto colocando agora parceiros e internos, né? Nós temos hoje só na nossa sede, que são 4.000 metros quadrados, só de matriz. Fui conhecer lá esses dias, lindo demais. Lindo, né? E já está ficando apertado, porque a gente precisa cada vez mais, né? Crescer, né? A nossa estrutura ali. Então, dentro dessa estrutura, eu tenho operações que operam tanto em company, então parceiros que trabalham em company, para a gente poder olhar de perto, né, como que está sendo o atendimento para o cooperado. Então, olha, é uma empresa parceira que atende a nossa assistência 24 horas. Hoje, por exemplo, a nossa assistência 24 horas é muito bom para nós podermos falar que ela é referência no mercado. Né? A empresa que hoje nos atende com assistência 24 horas é referência no mercado, porque nós participamos desse desenvolvimento. É uma estrutura que foi moldada por nós e cuidada por nós desde o piso ao teto, como eu sempre digo para eles, né? Então, você consegue ter uma percepção do que eles precisam desenvolver, de como eles conseguem trabalhar, né? A nossa equipe também de regulação, que é justamente o momento de sinistro, né? Altamente capacitada. Então, você consegue ter um público que você conversa com qualquer uma das pessoas da equipe de regulação, ela vai saber de fio a pavio. A mesma linguagem, né? A mesma linguagem. Eu percebi isso, a mesma linguagem. A mesma linguagem. E vai te explicar, e vai entender o processo, e vai te tratar, e vai te atender, e vai direcionar o caminho para a tua tratativa da mesma forma que se você falar com o coordenador da área, com o gerente da área. Porque o senso que eles têm ali é muito similar de todos, né? Eu acho legal, porque assim, ó, até vou falar de um nome aqui, que você falando de parceiro, né? Como você falou, o pilar, a fortaleza é os parceiros, né? São os parceiros. E eu lembro que quando eu tive meu primeiro contato com a Conecta, para proteger o meu carro, quem me atendeu foi o Renato. Renato, lá de Araucária. Araucária, sim. O Renato é o seguinte, eu chamo ele de Renatinho. José Renato. Renatinho é o seguinte, ele falou bem assim, Tony, eu não vou ser o seu vendedor. Eu sou o seu consultor. Cara, a partir de agora, qualquer coisa que você precisar, além de você poder falar com a Conecta, você fala direto comigo. Cara, e foi assim tão legal, porque quando eu precisei de fato, eu fiz isso. Peguei o telefone e falei, Renato, já que você falou, eu tô ligando pra você, tô assim, cara, o que eu tenho que fazer agora? Ele falou, Tony, fica tranquilo. Ele me deu todas as orientações certinho. Então eu vi ali não só um suporte técnico, mas também um suporte emocional no momento que eu estava precisando. Tinha colidido meu carro, estava numa estresse, e ele acompanhou o tempo todo no telefone, ali eu na BR, de noite, sofrendo lá, e ele dando todo o suporte. Então, eu percebi isso dentro do grupo da Conecta, esse suporte emocional também. Sim, é o atendimento humanizado, né? Hoje, quando a gente fala Quando eu falo que iniciou-se de um sonho, né? Conecta iniciou-se de um sonho. Tudo inicia de um sonho, né? Tudo, né? Então, iniciou-se de um sonho que o nosso executivo principal, né? O Luiz César idealizou há mais de 4 anos atrás. Aí foi muito trabalho para conseguir estruturar tudo isso, começar a trazer o time. E desde esse início, desde que era um sonho até ele se materializar, se transformar numa meta, enfim, se transformar em tudo isso que é hoje, sempre foi levado o atendimento humanizado como um carro-chefe. Por quê? Hoje, a ideia é que o nosso cooperado não precise de nós. Por quê? Porque ele vai precisar de nós no momento de sufoco, de aperto, né? Então, óbvio que seria muito bom que ele nunca passasse por isso. Né? Então, nós torcemos para que ele não precise. Não por ele não precisar nos acionar, mas sim para que ele possa ter uma segurança, ele possa ter o veículo dele rodando sem ter um problema, sem um problema mecânico, sem uma colisão, sem nada nesse sentido. Porém, no momento em que ele nos procurar, nós sabemos que ele está buscando um braço amigo. Ele está buscando um apoio no momento de dificuldade. Todo atendimento que vai entrar para nós é nesse sentido. Ele vai ligar para nós porque o veículo dele quebrou, porque ele teve uma colisão, porque infelizmente aconteceu algo que era inesperado, né? Então, se eu não tiver esse atendimento humanizado de saber que ele está num momento de dificuldade, eu estou aqui para estender a mão, ser um braço forte e resolver o problema dele, não funciona. Então, desde a raiz, isso a gente levou e é muito forte isso dentro da companhia de deixar muito claro que não pode mudar. Não pode mudar. E aí entramos num patamar que eu falo, né? Tudo a gente aprende
ao longo da vida. Tem uma história que eu até vou compartilhar bem rapidinho com vocês, que é quando eu falo para vocês que tudo a gente tira a lição da vida, né? Em algum momento na minha história, né, nessa juventude que você comentou, eu já fui piloto de avião. E as pessoas falam, nossa, não tem nada a ver com o mundo corporativo. E eu falo, eu lembro de uma aula até hoje, que era de aviação de alta performance, em que um capitão da aeronáutica que dava aula para nós, entrou na sala com um ovo em mãos. E ele falando sobre estrutura, aerodinâmica, sobre aviação de alta performance, nada a ver com o mundo corporativo, né? Outro mundo. Ele falou, tudo é estruturado, tudo é mapeado, tudo é estudado para certo nível de performance. Então, um avião diz que pode ir até tal velocidade, até tal altitude, você pode fazer esse tipo de manobra. Se você quiser extrapolar e você quiser ir a mais, a única coisa que pode acontecer com você, pegou o ovo e jogou na parede. Moeu o ovo na parede, todo mundo foi assim, ó. Ele falou, é isso aqui que vai acontecer com você. Para que você performe mais, você precisa ter uma estrutura por trás. Aonde que eu falo isso no mundo corporativo? Lá ele mostra a doutrina, disciplina, estrutura e processo, certo? No mundo corporativo você precisa disso. Não adianta eu querer atender 5.000 cooperados com uma estrutura que eu tenho para 1.000. Eu não vou atender nem aqueles 1.000 bem. Exatamente. Eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma aerodinâmica, entendeu? Eu preciso de uma performance preparada antes, um processo preparado antes. Que legal. Né? Então, você prepara desde a raiz. Eu quero chegar a 10.000, eu quero chegar a 15.000, eu quero chegar a 100.000. Hoje você vê muito no mercado, empresas que falam assim, eu estou estruturado, estou atendendo 5.000, tranquilo, estou cômodo. E eu quero 10.000, por quê? Porque vai aumentar a lucratividade, vai aumentar a produtividade e tal. Tá, você voltou para a mesa de planejamento para saber o que você vai mudar na tua estrutura para isso? Não voltei. A hora que tiver 10.000 eu planejo. Ixi. Não, daí você explodiu. Aí não funciona. Né? Aí você implode. Aí você implode. É aí que mora o perigo. É o famoso atleta de academia, né? Que só a parte superior que é bombado, as canelas é fina. Ou atleta de fim de semana, né? Ou atleta de fim de semana. Só aquela corridinha que fica lesionado 3 semanas daí, né? É exatamente isso. Cara, que legal. Que com relação a ainda essa questão de planejamento, eu entendi. E hoje, por exemplo, qual que é a estrutura desenhada da Conecta com relação a esse planejamento? Vocês têm mapeado, por exemplo, temos hoje na nossa base de clientes tantos mil clientes, queremos chegar a tanto ainda em 2025. Como que é o planejamento? Como está o planejamento da Conecta hoje? Na verdade, hoje, nós nem falamos em planejamento, porque nós vamos chegar até o final desse ano a bater os nossos 40.000 placas ativas. Até o final de 2025. Isso já está muito bem mapeado. Tanto o nosso time comercial, né, quanto o nosso time interno já é totalmente ciente disso. Nós sabemos que é esse o nosso objetivo. Mas nós já temos estrutura de processo e mapeamento de processo, que é o planejamento que eu falo, para atender aí muito mais do que isso. Por quê? Porque nós já estruturamos o crescimento para os próximos anos. Né? Então, não é você inchar o quadro, não é você colocar o dobro de pessoas, não é isso. É você ter o planejamento para cada etapa. Para não perder isso, que é o atendimento humanizado. Né? Não perder a essência, né? Não perder a essência. E, claro, aliando isso à tecnologia, né? Que hoje é um desafio para qualquer companhia e para nós também, que é você conseguir ter um nível de tecnologia que é necessário, né? Para qualquer corporativo, para qualquer mundo corporativo, você ter um nível de tecnologia aceitável, uma automação, enfim, sem perder o atendimento humanizado. Como é que eu coloco algo automático sem ser automático? Cuidando do cooperado como você mesmo relatou, né, que teve na sua experiência. Então, esse é um grande desafio, mas ambas as verticais estão bem estruturadas para até 2025 nós fecharmos no final de 2025 40.000, mas já temos estrutura para mais de 50. Isso é muito complexo, né? Porque você veja bem, nós tem dois clientes, aquele que realmente gosta do atendimento ali com inteligência artificial e outro que gosta do atendimento humanizado. Eu sou um que gosta do atendimento humanizado. Mas ali consegue mesclar os dois, consegue ter uma dinâmica legal, atende os dois públicos e dá uma eficiência no atendimento, né? Exato, a ideia é justamente essa. Porque eu tenho públicos de N faixa etárias também, N gerações. Né? E às vezes você está num dia corrido, você precisa só de uma solução rápida, você precisa de um boleto emitido, você precisa de um atendimento de dúvida, né? Um produto novo, alguma coisa que você não soube operar naquele momento.
Então, é extremamente importante eu ter um atendimento ágil para fazer isso, né? Mas no momento em que você precisa também ter alguém para entender a sua situação. Para que você possa conversar e falar, e aí? E ele possa falar, não, vamos lá, antes de qualquer coisa, né? Como você está? Top, bem isso. Legal. Antes, peraí, vamos parar, vamos olhar, antes de falar o processo, como é que você tá? Tudo certo? Tá no local seguro? Né? Ah, não tô na beira da rodovia, chovendo à noite e tal. Não, peraí, tem como você procurar um local seguro antes de qualquer coisa? Para depois você começar um atendimento de processo. Esse é o atendimento humanizado. É você entender qual que é a realidade que aquela pessoa está naquele momento e poder atendê-la da melhor forma. É o suporte emocional, né? É o suporte emocional. É o suporte emocional. Essa questão... Pode ir. A Conecta já está com quanto tempo de mercado? Como eu disse, né, o projeto se iniciou aí há um pouco mais de 4 anos atrás. O nosso ápice mesmo aí foi há 2 anos e meio, mais ou menos. Que foi o ápice mesmo em que a gente conseguiu aí bater as 15 mil, que daí é quando nós tivemos a nova sede. Então, a gente marca essa data como uma operação mesmo de Conecta, né? Até teve um período de transição ali no nome também. Tivemos. Na verdade, nós mudamos o nome Fantasia, né? Continuamos sendo, quando se fala de CNPJ, ainda continuamos com o mesmo nome, mas o Conecta é o nosso propósito, que é conectar as pessoas, que é realmente, né, trazer isso, casou mais conosco, então tivemos uma transição do nome Fantasia. Não, mas ficou muito bom. Eu falo que eu sou antigamente, do nome antigo, mas o atendimento, cara, pelo contrário, mas depois que mudou o nome, melhorou muito mais. Então, parabéns. Eu acho que esse é muito legal a gente trazer aqui hoje para essa mesa esse assunto, porque muitas pessoas hoje, elas acham que isso é muito difícil e tem até um certo preconceito quando nós falamos ali em associação, em cooperativa, né? Então ela vai falar bem assim, vou fazer o seguro do meu próprio banco. E na realidade, às vezes ela tem a opção de pagar mais barato, tendo a qualidade muito mais eficiente. É hoje que oferece. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho bem interessante. Hoje, a Conecta, eu sei que tem vários produtos, eu vi algumas coisas no Instagram de vocês que lançaram algumas coisas, quero que você fale sobre isso depois, mas hoje vocês atendem tanto utilitários quanto... Moto, utilitário, leve, pesado, van, carreta, o que for necessário. Corporativo, frota, isso aqui motorista de aplicativo, enfim. Que é uma modalidade nova também, né? Acho que eu vi uma coisa no Instagram ali pro assegurado do... Temos. O motorista de aplicativo, nós consideramos que é um público que ele está mais vulnerável. Ele está no trânsito o tempo todo, é o local de trabalho dele, então ele precisa cada vez mais de uma atenção maior. Né? Então nós temos N soluções ainda que vão ser lançadas. Aí spoiler, tá? Spoiler para o time de quem é motorista de aplicativo, spoiler. Temos soluções, inclusive de tecnologia mesmo, focada para o motorista de aplicativo. Né? Hoje já temos um grupo muito forte, grupos muito fortes de motorista de aplicativo que tem a proteção conosco e o tempo todo nós vamos atualizando isso. O que foi recentemente a gente comentou é justamente dessas atualizações de produto. Que legal. Então a gente consegue ter uma compreensão melhor do que o motorista aplicativo precisa hoje, para conseguir operar, porque, como eu disse, é o grupo que está mais exposto hoje em dia, né, para fazer o seu trabalho. Que legal. Você tinha uma pergunta pra você fazer, né? Eu acabei cortando você. Sim. Então, sobre a questão ainda, o Tony estava falando sobre a questão dos tipos de veículo, né, que vocês hoje têm, placas que chama, né? Placas, Então, e, por exemplo, veículos sinistrados, que hoje tem sinistro que o seguro não cobre. Existe uma exigência de vocês também para Fazemos a proteção essa modalidade? também. Fazemos a proteção também, porque hoje em dia é uma realidade, né? Tem muito veículo comercializado hoje que tem o RS no documento, enfim, né? E nós podemos sim fazer a proteção. Tem alguns trâmites diferentes, né? Para o veículo sinistrado, por uma questão de cobertura, percentual de cobertura, mas ele vai ser protegido da mesma forma, vai ter assistência de guincho da mesma forma, enfim, né? Muda um pouquinho só na parte processual, mas de qualquer forma você vai conseguir ser protegido. No caso disso, você fala ali no caso de percentual de cobertura. Isso mesmo. Então, a gente 70, 80, enfim. Depende muito, né, do sinistro, do estado do sinistro, do ano do veículo, enfim, tudo isso. Mas a gente consegue fazer com um parcial dessa cobertura. Né? E para terceiros também, que também é possível, que é um ponto que
às vezes as pessoas não olham muito com cuidado, a gente quer cuidar do nosso bem, mas não pensa que talvez você tenha ali um sinistro em que você tenha que pagar um outro veículo. Tá? Então, a proteção para terceiros é extremamente necessária. Também a gente tem uma cobertura muito robusta nesse segmento que é focado no terceiro. Você falou ali dos caminhões e a gente entende dos valores, né? Que é um valor de um veículo hoje, um caminhão, ali tem caminhões aí que ultrapassa R$1 milhão aí, né? Então, vocês cobrem também esse tipo de veículo? Cobrimos, hoje nós temos uma parte da nossa base, sim, com veículos com mais de 1 milhão. Né? E tem cobertura 100%, inclusive cobertura para terceiros, que chega a 1 milhão também. Então, às vezes você, né, o seu veículo vale 1 milhão, mas você também colidiu com um veículo que vale 1 milhão. Né? Então, nós temos essa cobertura completa também. Vocês não trabalham com o seguro de carga de veículo? Não, porque daí é uma modalidade de seguradora, né? Quando a gente fala de carga e transporte, é uma modalidade de seguradora. Entendi. Né? Essa é a diferenciação na cooperativa, que eu isso. Na cooperativa a gente trabalha com a proteção auto, truck e de várias categorias, moto, enfim, tá? Além dos nossos outros produtos, como você comentou, a gente tem uma série de produtos aí. Eu acredito que nós somos uma das mais completas do país aí, quando a gente fala de formas de cobertura. E já que tem novidades aí daqui um pouquinho, quero que você fale daqui um pouco. Tem. Vamos segurar um pouquinho, Aproveitando para falar sobre terceiros, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive meados do mês passado. Ismael, foi bem incrível, cara, isso. Eu estava em um determinado local e daí houve a colisão no meu carro. E aí, beleza, aí falei pro rapaz, né, você tem seguro? Ele, tá, eu tenho seguro, né? A gente fala seguro, né, que é o primeiro nome que fez, mas na verdade não é essa nomenclatura que a gente usa. Aí falou, eu tenho sim, eu tenho, tá. E daí quando eu perguntei o nome, era da mesma, na cooperativa que eu tenho, né, que é da Conecta. E daí eu já sabia que o ali me tranquilizou, assim, cara, bastante. Falei, não, tá resolvido. E aí o cliente, o rapaz que bateu no meu carro, ele ia pagar o meu conserto. Fiz até proposta, tem dinheiro lá, ia pagar. Falei, mas você não é cooperado da Conecta? Cara, eu já precisei de usar esse serviço e cobriu para terceiro. E ele ele não tinha utilizado ainda no período de 12 meses, então ele conseguiu acionar sem precisar de pagar a franquia. E ele conseguiu fazer a cobertura total do carro dele para consertar o meu sem precisar de ter o custo por conta dessa cobertura que existe. Esse é um bônus, né? É um grande diferencial de mercado, que é você poder acionar um terceiro sem precisar pagar essa cota, né, de participação. Então, a primeira colisão que você tem, você consegue fazer o acionamento e ele vai consertar o veículo do terceiro ali sem você precisar desembolsar esse valor. É muito comum, né, nos sinistros de trânsito, enfim, a pessoa já vai direto para vamos fazer um acordo, leva num latoeiro amigo meu, aí o serviço não fica bom às vezes, a pessoa volta a te incomodar. Então, com a Conecta você tem essa liberdade, essa segurança e também de um serviço bem feito. Que, aliás, tem uma oficina anexa ao escritório, né? Como é que é o nome da atendente lá? Nós temos hoje a Antena, que é a central de atendimento, né? A Fran, que é quem faz atendimento Fran local. Incrível. Aliás, quero mandar um abraço para a Fran. Ela me atendeu super bem, ela tem um atendimento assim muito eficiente. Fran, obrigado, você é incrível, viu? A Fran é um dos xodozinhos da oficina, né? Ela que faz a recepção de todo mundo lá, cuida, coloca o pessoal na linha também, né? Então, ela também é linha dura, tá? Não é só boazinha, não é só boazinha. Mas sim, a Antena, hoje aqui em Curitiba, a região aqui mais atende. Claro que, como nós atendemos em território nacional, temos N parcerias, mas todas com o mesmo cuidado, né? Então, a gente cria essa que fica em anexo com a nossa empresa, nós usamos ela como espelho, né? Então, olha, se eu consigo ter esse padrão de entrega aqui dentro, nenhuma oficina fora daqui pode ter um padrão diferente. Então, a gente usa como espelho para poder, fora daqui, no outro estado, né? Tenho bases espalhadas, como eu falei, né? Pelo Brasil inteiro, né? Então, o cooperado que vai ser atendido em São Paulo, que vai ser atendido no Rio Grande do Sul, ele precisa ter um nível de entrega tão bom quanto o que a gente tem aqui dentro de casa, dentro da oficina que está em anexo conosco. Cobertura nacional. Cobertura nacional. Tony, sabe o que é legal? Que nós temos aí uma novidade, né? Você quer falar dessa novidade aí para o nosso público que está assistindo a gente no podcast?
Qual novidade? Tem tantos que eu tô até... Nós temos uma novidade em cima da mesa aqui, ó. Ah, já? Vamos falar da novidade, né? Ele quer guardar pra ele, essa daí. O público tá ansioso, não tá? Legal. Ele nem queria nem falar, você viu? Ele não queria falar, ele queria Ele guardar ia pra deixar ele. passar. Gente, deixa assim. Não, mas eu confesso que eu também queria pra mim. E você que tá assistindo, com certeza você vai querer pra você também. Vai. Top demais. Pessoal, então olha só. A gente vai, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os produtos, tá? Tem lançamento de produto e vai ser falado aqui. Mas antes eu quero que você dê uma olhadinha nesse QR Code que está aparecendo aí, nesse link que está aparecendo aí na descrição. Todos que entrarem nesse link, compartilhar e acessar esse link, você vai participar de um sorteio que o presente já está aqui na mesa. Vamos abrir esse presente para dar uma olhadinha? Vamos abrir. Olha só, aí esse é um presente inédito, tá? Ele veio aqui especialmente para todos que estiverem aqui participando desse podcast, que acessarem e entrarem no link e vai concorrer um presente da Conecta. Esse presente aí, como eu disse mesmo, ele é inédito. É a primeira vez que nós vamos presentear aí Lançamento alguém. aqui? Em Lançamento aqui. Olha né? aí, Ele é um mega kit. Deixa eu virar aqui. Né? Acho que vai pegar ali, né? Aqui? Aqui. Acho que é aqui mesmo. Aqui pega melhor. Olha aí, gente. Ele é um mega kit aí. Tem que sortear então, mesmo? Tem Tem que sortear, tem, não, ó. Né? Vai sortear. É um mega kit de churrasco, vem com a faca personalizada, vem com a garra de urso ali pra Vem com a segurar. garrinha aqui, essa é bonita. Então todo mundo que entrar, se cadastrar lá pelo QR Code ou pelo link, a gente coloca na descrição o link, né? Isso. Coloca na descrição lá o link, todo mundo que entrar lá, tá. preencher os dados vai participar desse sorteio e tem mais presente pra quem participar disso. Tem mais aí, presente? tá? Vamos falar daqui um pouco? Tem Ó, mais. Sabe por que eu acho legal isso aqui, ó? Tá aqui a marca, né? Conecta aqui, ó. Porque assim, ó, a grande ideia é gerar uma experiência para você, não só na hora que você tem uma colisão com o teu carro, mas principalmente na hora que você tá lá em comunhão com a família, no churrasco, com amigos. Então, por isso, desse presente personalizado. É realmente, você consegue imaginar o cuidado que essa companhia proporciona para você. Por isso que trouxe esse presente, fez o lançamento aqui no podcast, esse presente atualizado. E quem existe lá também para o sorteio, vai ter Vamos novidade? ter mais alguns sorteios aí futuramente para os novos cooperados. Mas você só vai saber de tudo isso se você entrar nesse QR Code e fazer o contato diretamente com a Conecta para entender como que funciona para participar dessas campanhas aí, né? Tiago, eu já aproveito, né, que nós estamos falando de brindes, inclusive, obrigado. Gratidão. Pelo brinde aí pelo presente, né, que nós vamos poder aí sortear para um dos nossos seguidores que está vendo esse podcast. Mas como que faz para encontrar vocês nas redes sociais? Para ir lá, já ver se inscrever nas promoções, já fazer uma consulta, Conhecer os produtos. conhecer os bem. produtos, fazer uma visita de repente. Isso é super importante, né? Vamos começar primeiro para a rede social, né? Então temos lá o Conecta Cooperativa, Conecta com 2 Os, né? Cooperativa. O oficial, né? Você vai ver lá que tem um cheque de oficial. Temos várias páginas regionais, como eu falei, né? Nós atendemos território nacional, mas esse é o oficial, onde sai o primeiro material, sempre sai neles lá. Então, para você que não conhece, entra lá, conhece, compartilha a nossa página, entende um pouco do produto, né? E como eu disse, né? Mesmo que de repente hoje você já tenha um seguro, você já tem uma proteção, você já tem uma outra solução para o seu veículo, não tem problema. Entra lá e conhece. Entra lá, começa a seguir a gente, entenda o material. Tem muito material legal postado lá, de conscientização também de trânsito, muita coisa que é importante, né? Então segue lá, Conecta Cooperativa, né? E começa a conhecer um pouco dos nossos produtos. Qualquer dúvida, estaremos lá. Lá tem todos os contatos, enfim, para falar com o nosso time comercial, time de suporte, enfim, consegue fazer. E também, para quem é de Curitiba e região, ou veio visitar Curitiba e região, quer conhecer a nossa matriz, estamos de portas abertas, a sede está linda, vocês já foram lá, conhecem. Incrível, tá maravilhoso. Muito Tem um bonita. cafezinho, um sofá muito confortável. Muito confortável. Eu mesmo faço questão de recebê-los lá, então quem quiser, passa na nossa matriz, ela fica na Marechal Floriano Peixoto, 1791. É bem de esquina com a Brasília Tiberê, né? Não tem como não ver.
Então, chegando ali na região, você vai ver a nossa sede, vai lá conhecer um pouco da estrutura. Olha, não conheço o produto, né, de proteção veicular, mas queria dar uma olhada. Não tem problema, a gente faz um tour com vocês na nossa matriz. O Tony já fez esse tour lá para conhecer a nossa estrutura, né, e entender como funciona o nosso trabalho. Então, passa lá para conhecer um pouquinho do nosso produto e também, claro, né, já vou dar um spoiler, tá? Spoiler. Tem que dar um alerta, né? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, né? Pra quem for lá e for ouvinte, que for seguidor do podcast, falar, ó, tô vindo aqui porque eu vi no podcast, porque eu ouvi no podcast da Conexo. Todo mundo que for lá também tem brinde exclusivo. Olha aí. Olha aí, galera. Então, já vou aproveitar, Ismael. Compartilhe esse link, se inscreva, manda pro máximo de pessoas que você puder, que essas pessoas também, se forem lá e dizer que assistiu esse podcast, vai ter presentes personalizados. Perfeito. Tiagão, eu queria que você me dissesse o seguinte: qual é a diferença entre associação, cooperativa e seguro? Porque para mim era uma coisa só. E na realidade são coisas totalmente diferentes, onde a hora que eu conheci a vantagem de cooperativa, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu faço uma brincadeira às vezes com as pessoas, que eu falo assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um respeitando os seus limites, né? Então, nós coexistimos no ecossistema de proteção, né? Com seguradora, com associação, enfim, nós coexistimos nesse ecossistema, né? Mas eu sempre faço essa brincadeira que é assim, no final do ano, se o resultado da sua seguradora foi muito bom, você recebe uma fatia disso? Na cooperativa você recebe. Né? Porque hoje todo cooperado, ele é parte dono do negócio. Então, ele por isso que não fala clientes. Porque isso não é cliente, ele é cooperado. É um sócio do projeto ali. Exato, você tem direito a votos, tem direito a voz, você consegue participar para decidir as coisas que acontecem lá dentro. Então, você tem voz ativa dentro de uma cooperativa. Né? A gente fala de associação e cooperativa, que são muito similares quando você olha nesse, principalmente a questão financeira, né? Porque a cooperativa ela possui um fundo, né? Que permite você cobrir grandes ocorrências. Né? Então, por exemplo, você tem um veículo lá com 1 milhão de FIP, né? Como a gente estava comentando aqui, né? 1 milhão de FIP. Na cooperativa você vai ter esse fundo para cobrir se acontecer alguma coisa, né? A associação ela entra muito na parte social mesmo. Então, ela tem associações hoje no mercado que fazem proteção veicular, enfim, né? Mas o normal do regime de associação, ele é muito mais na linha social, ou seja, você tem lá o grupo de pessoas, através de doação, ou através de participação fixa, né? Mensal, enfim, tem um determinado benefício, seja ele qual for, né? Seja de proteção, seja qualquer outro. Tá? Então, a diferença é muito nessa parte financeira, né? E estrutura para poder operar. Né? Então, a cooperativa ela precisa ter uma estrutura mais robusta, precisa ter um capital, né? Um pouco mais robusto para fazer essas coberturas e esses trabalhos. Né? Quando a gente fala de associação, é muito comum você ver ONGs, por exemplo, trabalhando no regime de associação. Né? Então, isso é muito comum no mercado. Então, é a principal diferença. Quando a gente fala de seguro, né? O seguro hoje ele é regulamentado pela SUSEP, tem algumas regras específicas para eles, né? Inclusive, esse ano estamos tramitando, né? Um projeto de lei que é justamente para que as cooperativas também sejam regulamentadas pela SUSEP. Já temos algumas diretrizes que já saíram, então para quem acompanha esse mundo sabe, né, que hoje não é mais uma cooperativa como era antigamente, que você tem algumas formas que o mercado opera, mas não tem uma estrutura pela SUSEP, por exemplo, que é o principal órgão no país. Regulamenta, né? Isso. Hoje já está tramitando, já foi aprovado uma série de diretrizes, o projeto de lei já foi aprovado, né, para que seja regulamentado também pela SUSEP. Então, traz uma segurança muito maior para aqueles que querem fazer uma proteção veicular com custo mais acessível, com muito mais produtos, enfim. Que na realidade eu estava falando sobre o preconceito, é exatamente sobre isso, né? Que o cara fala, eu tenho seguro que ele é regulamentado pelo órgão da SUSEP, né? E agora trazendo para esse cenário cooperativo, para esse cenário, daí quebrou toda essa resistência, né? Esse preconceito. Eu já não tenho, tá? Realmente, depois que eu vi todo o suporte de atendimento, para mim é super tranquilo. Eu prefiro muito mais cooperativa pagando menos e tendo esse atendimento muito personalizado. Então, não faço mais
o tradicional seguro lá do meu banco. Eu não faço. Eu vou em cooperativa mesmo, que acho que é bem... Para mim, atende demais. Então, para você que tem resistência ainda sobre isso, não acha que não vai acontecer, não vão pagar o teu carro, eu falo para você, entre em contato com a Conecta para você ver como que é a performance do atendimento deles. Eu, como cliente, assino embaixo porque foi muito bom. Realmente é muito bom e sou grato por tudo isso. Aí que tem diferença entre seguro e proteção. Então tem proteção veicular, né? Exato. Proteção veicular veio justamente para, como é que eu posso dizer, popularizar mais aquilo que há anos atrás era tido como um luxo, né? Inacessível, né? Inacessível. Então você que tinha um carro um pouco mais simples, de repente você olhava o seguro como algo fora da realidade, né? E a proteção veicular ela veio justamente para democratizar esse cenário. Não, todo mundo tem esse direito, todo mundo pode sim ter um tipo de proteção nesse sentido, de se sentir protegido, poder rodar sem uma preocupação e de repente aí um meliante roubar seu carro, você ficar sem veículo, né? Aquilo que você batalhou tanto para ter, Exato. né? De repente, um piscar de olhos aí vai por água abaixo. E parece tão simples, né? Mas assim, desde o atendimento ali para um guincho, esse tempo atrás, por não ter seguro, se eu não tivesse seguro, um guincho para me atender naquela circunstância, sairia mais de R$600. Eu tive a cobertura total aqui. Então, foi muito bom. Gente, vocês estão vendo aí que tá sendo sensacional o podcast. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Sério, já? Passando voando, né? Mas para você que ficou aí com vontade de conhecer mais sobre o tema, para você que ficou com vontade de conhecer o produto, de conhecer a empresa que está aqui, o Thiago representando, ficou aí os links das redes sociais. Você pode entrar lá no link, também vai estar na descrição desse vídeo. Você pode entrar lá, agendar uma visita, ir lá tomar um café, falar ainda que viu no podcast da Conecta ganhar um brinde personalizado. Comer um pedaço do bolo do Thiago. Acho que não vai dar tempo, mas... E, Thiago, queria agradecer a tua participação aqui com a gente no nosso podcast. É sempre muito esclarecedor, né? A gente, do outro lado, a gente aprende muito. Sim. E fico feliz aí de você ter aceito o convite. E tinha mais produtos para falar, Tinha né? mais produto para falar, mas fica para um próximo podcast. Vamos né? marcar pro próximo? Podemos, aí fica a critério de Mas vocês. tem novidades. Tem quantos produtos total? A gente tem mais de 5 produtos aí Nossa, principais cinco e uns 8 benefícios aí para quem é cooperado, para quem não é. Mas legal que fica esse gancho, né? Para você que quer conhecer mais sobre o tema, você entra em contato com a Conecta e descobre todos os benefícios que estão disponíveis. A gente falou de alguns aqui. E tem né? novidades muito atualizadas, né? Muita coisa boa. Tem. Eu vou dar só um spoiler aí pra gente falar sobre isso, né? Como eu disse, os produtos hoje da Conecta, eles são extremamente completos, né? Então, hoje o nosso lema, que é um ponto que é importante deixar claro, é o proteger histórias. Né? Então, nós protegemos histórias, né? Esse é o que está na veia da Conecta. Então, para quem não conhece o que é o proteger histórias, né? É uma proteção que sai do alto. Nós começamos pelo alto, que é o que a gente mais falou aqui para entender o segmento, para entender qual que é a conversa, mas nós hoje temos uma gama de produtos que protege você dentro e fora de casa. Então nós temos aí, por exemplo, o projeto Conecta Residencial. Vou dar um spoiler, depois eu explico no detalhe, ou para quem entrar em contato com a gente, eu explico no detalhe também. Né? Que é o residencial, que são coberturas que você pode fazer dentro da sua casa. Quem nunca precisou de um eletricista, um encanador, um vidraceiro, ou de repente a sua casa destelhou, ou qualquer coisa assim, e aí você não sabe para onde correr, né? Ou tem que pagar um valor altíssimo para o profissional ir lá. O Conecta Residencial está aí para dar toda essa cobertura com essa qualidade de atendimento que você comentou que já teve na assistência 24 horas, voltado para casa. Né? O saúde, então a gente cuida também da saúde das pessoas, temos Conecta Saúde. E eu trouxe aqui, que esse eu não posso esquecer, para mostrar para o pessoal, que é o Conecta Tag. Olha aí. Esse aqui é um dos mais atuais lançamentos. Então a Conecta tem hoje uma tag de pedágio própria, que é o Conecta Tag. Então, para quem não gosta de ficar em fila, para quem não gosta de enfrentar fila de pedágio, fila de estacionamento de shopping, alguma coisa assim, tá aqui o Conecta Tag para ter esse diferencial aí e conseguir. Para ouvinte do podcast, o Conecta Tag sai com adesão free. Olha aí! Muito bem, muito bem. E por esses últimos 60 segundos aí de conversa, ainda dou mais 60 dias de isenção. Olha, então vamos lá para o olha ouvinte aí. do podcast, pode
procurar a gente e conseguir, se já for cooperado. Deixa eu mostrar aqui então. É só chegando lá e falar assim, eu quero saber sobre o Conecta Tag, é isso? É isso mesmo, chega lá e fala, quero saber do Conecta Tag, Top ouvir no Conexo, quero saber mais, quero entender, sai com adesão free, com a tag coladinha no seu para-brisa para não enfrentar mais filas. Show de bola, né? Caraca, Bom demais, né? bom demais. Mas já tá acertado pra próxima, tá? Não vai ser no Vamos. próximo aniversário não, tem que ser antes. Não, por favor, porque... Gente, Papo foi bom demais. obrigado, Thiago, por estar aqui Valeu. com a gente, compartilhar aí um conteúdo muito esclarecedor. É que realmente o tempo passa voando, né? É, muito rápido. Então, a gente fica feliz, muito feliz em recebê-los aqui, receber aqui no nosso podcast, contar um pouquinho da sua história, falar um pouco da sua empresa, do que vocês oferecem, quais as soluções, né? E para que você que está assistindo, não pode deixar de ir lá e conhecer a empresa, né, Tony? Sim, com certeza. Tem um cafezinho especial lá. Tomei um cafezinho bom demais lá. Maravilhoso, aquele café é um sucesso. E, claro, né? Entra no QR Code aqui, se cadastra lá, participa do sorteio, porque se ninguém entrar, fica pra mim. Exatamente. Ah, não, Tá. eu já vou entrar lá Vamos depois. deixar aqui na mesa, se ninguém... Se não ficar, entra lá, se cadastra, participa do sorteio, né? A gente vai divulgar o sorteio na rede social, então segue a gente na rede social pra poder ver isso, né? Pra poder acompanhar e saber se você ganhou esse kit churrasco. E quem Depois sabe- manda uma foto do churrasco. É, e quem sabe no dia a gente vai lá, né? Claro. Vamos combinar Claro, isso? claro. Podemos Fechou. sim. Vamos lá, a gente faz Fazemos sorteio com vocês um lá. sorteio ao vivo lá. É isso aí. Perfeito, ótimo. Fechou. Gente, esse foi mais um podcast da Conexo. Obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho, obrigado a todos que estão seguindo a gente, obrigado a todos aí que contribuem para que cada dia mais a gente consiga trazer histórias de sucesso aqui no nosso podcast e aprendizados incríveis para vocês. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Até a próxima. Valeu, pessoal.